papel da Anatel, acho que muitos sabem, mas é até bom, é só parabenizar a deputada agradecer pelo convite e parabenizar pelo evento. Essa oportunidade aqui é rara, é a primeira vez que eu acho que eu, como representante da Anatel, estou aqui, não me recordo também de ter uma audiência pública que trate de rádio, especificamente de rádio comunitária, né? Bom, aqui eu acho que minha palavra aqui vai fugir um pouco do escopo aqui da reunião. Vou tratar mais da parte técnica, que é a competência legal da Anatel. Talvez seja uma oportunidade aqui de eu dirimir aqui, tirar alguma dúvida e sanar algum questionamento que porventura veio a ver, que, por incrível que pareça, são 19 anos, não é isso? Da lei de 96. Ainda há um pouquinho de dúvida aqui nos atores, nas pessoas que trabalham na radiodifusão comunitária sobre o papel da Anatel. Falar um pouquinho da legislação relacionada à rádio comunitária, o conceito que a lei quis trazer sobre rádio comunitária, as competências de Anatel e trazer um pouco dos dados aqui do Rio Grande do Norte, são dados públicos que tem no site da Anatel. Bom, em relação à rádio comunitária, tem 4 leis básicas que têm relação direta com o tema, né? É a LGT, Lei Geral de Telecomunicações, que ela é de 97. Por incrível que pareça, a Anatel, nasceram praticamente juntas. A Anatel e a Radiodifusão Comunitária. A Radiodifusão Comunitária é de 96, a Anatel foi criada em 97. 98? Ah, isso mesmo. Então a Anatel é um pouquinho mais velha que a Radicom, né? Que é a Lei 9.612. O decreto, que é o Regulamento da Rádio de Serviço Comunitário, também de 98. E essa portaria aqui, que é mais recente, para quem trabalha no meio, para quem é da radiodifusão comunitária, esse decreto, o decreto 4.333 de 2015, que é, se eu não me engano, era a norma 01 de 2011, já repaginada, isso é a Bíblia. Isso aqui todos têm que aprender, têm que ler. Aqui está todas as regras de operação da rádio comunitária. Decreto 4.334 de 2015, é uma portaria do Ministério das Comunicações. Ele trata desde a parte técnica, que é relativa ao nosso trabalho, ao da Anatel, à parte não técnica. Certo? Desde como como conseguir uma autorização de rádio comunitária, como pedir um projeto de alteração técnica. Então, eu costumo dizer, aqui é a Bíblia. Quem trabalha no setor tem que entender, tem que estudar, tem que andar com essa portaria debaixo do braço. Bom, aqui o conceito da lei, né? A lei ela é uma legislação de mais alto nível, ela não desceu. Ela quis definir a radiodifusão comunitária como um serviço de baixa potência e cobertura restrita. O que seria cobertura restrita, né? A lei, aí aqui um dos principais confusões que há no meio, o que seria cobertura restrita? A lei não especificou, talvez não, e realmente eu acho que não é o papel da lei, não é o papel da lei, definir o que seria cobertura restrita. Ela especificou que é aquela destinada ao atendimento de determinada comunidade ou bairro. Certo? Comunidade em termos genéricos. Comunidade pode ser uma pequena cidade, pode ser uma vila, pode ser uma localidade, uma comunidade da zona rural mesmo. Mas a definição de cobertura restrita não para na lei, não está na lei, na verdade. Né? A lei ela definiu que é 25 watts, o transmissor, todo mundo aqui sabe, e antena de 30 metros, por favor. O decreto, que é o regulamento da radiodifusão comunitária, eu acho que o legislador ele quis... Ele possivelmente não é um engenheiro, alguém técnico em telecomunicações. Aí é que está a principal confusão. Ele disse que a cobertura restrita, a emissora tem que ter um raio igual ou inferior a 1.000 metros. Vou logo adiantando que essa definição é impossível. Não existe emissora de radiodifusão ou radiodifusão comunitária, comercial, AM/FM, que tenha limite na sua cobertura. Certo? Aqui tem muita confusão, muita desavença no meio. Pode ou não pode, eu moro no município, mas estou escutando a rádio de outra. Não é assim. Aí a gente foi para a portaria, o Ministério aí sim definiu na portaria o que é a cobertura, o raio de 1 metro e o que seria essa definição de cobertura restrita, por favor.
Aí é uma definição técnica, é até difícil eu explicar aqui, mas aí é onde entra o papel da Anatel. A gente vai, para a gente saber se uma emissora está ou não atendendo essa definição de cobertura restrita ou de raio de 1 quilômetro, a gente mede esse parâmetro aqui, certo? De forma grosseira, digamos que a 1 metro do transmissor da antena, ou da antena, a força do sinal, digamos assim, seja 100, a 1 quilômetro seria 20. Né? À medida que você se distancia da rádio, o nível do sinal, a força do sinal da rádio vai ficando mais fraco. Mas isso não quer dizer que os receptores de vocês, que vocês têm em casa, que hoje em dia vai desde um celular que recebe FM, até o próprio rádio, aquele rádio antigo que a gente ficava mexendo no dial lá, não quer dizer que ele não receba um sinal com força, né, que eu estou tentando explicar aqui a vocês, inferior a 20. Por incrível que pareça, os rádios mais antigos recebem sinal melhor do que os rádios mais novos. Aí está a confusão. Mas o legislador não tem como prever que determinado rádio receba determinado nível de sinal, não. Então, sim, é possível, sim, que um sinal de determinada emissora de Radicom seja recebido em uma distância além de 1 quilômetro. Isso não está irregular. Pode estar irregular. Pode sim ou não. Aí esse é o trabalho da Anatel, o trabalho técnico. Mas há muita confusão no meio, a gente recebe muita reclamação. Estou escutando a emissora tal, uma distância de 5 quilômetros. Não, é ilegal. Pode estar escutando, porque o receptor lá da pessoa é um bom receptor, de boa qualidade, e consegue receber um sinal de muito baixo nível. Certo? E um pouquinho das competências da Anatel, aqui tem menos dúvida no setor, né? Tem menos dúvida nas pessoas que trabalham. A Anatel tem a competência, a atribuição de fiscalização da parte técnica, certo? Somente da parte técnica. Aqui está previsto aqui na LGT, né? Fiscalização com uma utilização do recurso de espectro. A radiodifusão comunitária utiliza o espectro e é competência da Anatel fiscalizar o uso do espectro. Ainda assim na LGT, espectro de radiofrequência administrado pela agência, é isso que eu disse. Manterá um plano de atribuição, aqui sim um ponto importante. Muitos questionamentos município tal usa 87.9, município tal usa 104.9. Por quê? Aí sim, é competência da Anatel definir esses canais. Certo? Tem servidor da Anatel em Brasília definindo qual canal cada município deve usar, mas e pela definição, o padrão que se usa é que só é um canal por município. Aí sim, não, mas sanaria muito problema, eu também concordo que sanaria, mas a definição do serviço é assim, talvez seja um entrave, viu, Sena, que você estava me falando, um entrave regulatório legal, que vocês podem comprar essa briga, resolveria muito problema no município ser previsto, ser possível usar canais diferentes. Mas não, cada município atribuindo um canal. Aqui em Natal, salvo engano, tem 6 ou 7 emissoras de rádio, com todas em 87.9. Salvo engano, também em São Paulo tem 40 e poucas emissoras de rádio, todas usando o mesmo canal. Então, é possível, assim, essa é a definição. Há uma possibilidade de previsão de mudança de determinado canal. Mas aí vocês têm que fazer, quem tiver interesse, vai ter que contratar um estudo técnico para mudar determinado canal. Isso ocorre, qual é um caso prático? São municípios próximos com a mesma frequência, município próximo com 87.9. Aí, via de regra, o município contrata um engenheiro, faz um projeto técnico e pede alteração da frequência para ser usada, para não interferir no município vizinho. Mas bom, aí outra celeuma que tem no setor, toda emissora de radiodifusão, seja de Radicom ou seja comercial,
ela, para funcionar legalmente, ela precisa de duas autorizações, certo? Uma do Ministério das Comunicações e outra da Anatel. Na LGT ficou previsto, a outorga do serviço de radiodifusão sonora, edições e imagens fica excluído da jurisdição da agência. Então, todo start, todo o início do contato, para se tirar uma autorização, tem que ser com o Ministério das Comunicações. Ainda é comum, por incrível que pareça, há 19 anos de emissão da lei, que das pessoas procurarem para dar entrada na Anatel de pedido de autorização, por incrível que pareça. Não é na Anatel, é no Ministério das Comunicações. Todo pedido inicial é no Ministério das Comunicações. A Anatel é somente a autorização da radiofrequência, certo? Tem a autorização do serviço e a autorização da radiofrequência. Uma entidade, ela só é considerada legal quando ela tem as duas autorizações. Aqui é o artigo 63 da LGT, que diz que a autorização da radiofrequência, assim, da Anatel. Aqui é a competência da Anatel, que cabe designar um único canal específico, certo? É isso que eu estou falando. Cada município vai ter o seu canal. Não é possível que um município tenha mais de um canal. Eu desconheço. Já? Deu tempo? Certo. A gente tem um acordo de parceria com o MC, certo? A Anatel é o braço do Ministério das Comunicações nos estados, especialmente para assuntos técnicos, mas a gente tem um acordo de cooperação vigente e, via de regra, com certa frequência, o Ministério solicita que a gente verifique alguma obrigação de conteúdo, mas, assim, 90% do nosso trabalho da parte técnica, vou mostrar aqui um pouquinho dos dados do RN. Aqui é a distribuição de radiodifusão comunitárias no Brasil, certo? Se eu não me engano, a Minas Gerais tem que tem mais emissoras, mas também é que tem mais municípios. Aqui nós temos 133 emissoras legalizadas aqui no Rio Grande do Norte. Certo? Alguém falou em 120, esse dado eu peguei de sexta-feira. Pode passar? Isso aqui é o sistema, ó. Se vocês digitarem no qualquer ferramenta de pesquisa, Anatel SRD, Sistema de Radiodifusão, é público. Lá vocês podem pegar os dados relativos às emissoras daqui do Rio Grande do Norte. Vocês vão só ter que fazer um cadastro, pessoa física simples. E aqui está o dado, aqui, 133 rádios legalizadas. Tem 8 que estão na fase 1, significa que só tem autorização do serviço, não tem autorização de radiofrequência. Mas estão em vias de tirar. E aqui são as emissoras, os municípios que não têm emissora de Radicom, representante do SEBRAE, talvez seja um auxílio aí, um nicho de mercado para atuar. São 56 municípios no Rio Grande do Norte que não tem emissora de radiodifusão comunitária, por incrível que pareça. Certo? Alguns municípios grandes, mas eu acho que é porque eles têm radiodifusão comercial, não apareceu interesse ainda. Grato pela atenção de todos. Obrigada ao representante da Anatel, Harrison Barbosa.